Irmãos, graça e paz, que chama a atenção no meu coração com respeito à pessoa gloriosa de Cristo, não nos admira quando nós olhamos a Ele como sendo o nosso grande Redentor, pois todos nós, neste mundo, nascemos dentro de uma realidade onde todos nos encontrávamos debaixo de uma escravidão terrível, vendidos ao pecado, escravos do diabo. E nós conhecemos a palavra que Ele veio até nós como o grande Redentor. Também é entendível da nossa parte que Ele veio como grande médico. Todos nós sabemos que todo o nosso ser está adoecido. Espírito, alma e corpo precisavam da atenção do Senhor. E Ele, de modo perfeito, de modo pleno, numa obra sem retoques, fez o quê? Ele fez um sacrifício, Ele participou de um sacrifício pelo qual todo o nosso ser pode ser integralmente curado. Todas as nossas lutas, todos os nossos fracassos, são por eles tratados de modo tão perfeito. Mas o que mais chama atenção é que esse amado Senhor não só veio como um grande Redentor, um grande médico, mas Ele desejou no seu íntimo vir como um noivo, desejoso de ter uma noiva, para, através desse relacionamento, desfrutar de uma intimidade. E Ele está nos preparando, e Ele está fazendo a sua obra em nós, para que nós possamos responder à altura dEle, dentro de uma intimidade que Ele tanto anseia para com todos nós. Irmãos, isso é algo que nos toca profundamente. Que privilégio nós temos de juntos estar adorando este Senhor amado. Que privilégio é poder entoar cânticos de adoração a Ele quando nós estamos congregados. Mas, amados irmãos, que privilégio é poder adorá-lo no nosso dia a dia, como esposos, como esposas, como pais, como filhos, como patrões, como empregados. Que privilégio é poder adorá-lo com as nossas escolhas, com o nosso estilo de vida, com os nossos valores. Que privilégio é poder adorá-lo, fazer parte dele. Pela graça do Senhor, hoje nós vamos dar um passo além, completando o que nós iniciamos ontem pela manhã, falando dos 3 pilares que envolvem uma consagração genuína. Já falamos de 2, vamos completar o último deles hoje e vamos dar um passo além dentro daquilo que o Espírito tem a nos comunicar. Mas ainda eu gostaria de, junto com os meus irmãos, ter uma palavra de oração. Vamos curvar nossa cabeça. Nosso maravilhoso Senhor, nós somos eternamente gratos a Ti. Somos aqueles que juntos anunciam a Tua glória, anunciam o Teu louvor, proclamam a Tua sabedoria, Tua graça. E uma vez mais nesta manhã, querido e amado Senhor, abra os céus para nós. Nós queremos tocar a Tua beleza, ver a Tua excelsitude. Nós queremos ser também tocados por Ti. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nós, entre nós, para comunicar aos nossos corações tudo aquilo que Tu desejas, para que desta forma Tu sejas glorificado. Nós oramos em Teu nome também para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Vamos citar uma passagem das Escrituras agora, depois vamos fazer algumas observações que são importantes, depois vamos fazer a consideração do texto que vamos pontuar nesse momento. 1 Crônicas, capítulo 12,
Nós vamos ler o versículo 18. 1 Crônicas 12, 18. A palavra do Senhor diz assim: Então entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: Somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Até aqui. Irmãos, pela graça do Senhor, como há pouco estávamos dizendo, ontem nós introduzimos aquele encargo que o Senhor colocou em meu coração para estar dividindo com os santos nesse tempo que estamos compartilhando, que refere-se aos aspectos que envolvem uma consagração genuína. Nós fomos todos chamados a viver uma vida de consagração. Uma das grandes falhas que eu vejo que pode acontecer no meio do povo de Deus é que após o novo nascimento não há um passo imediato dentro daquilo que seria mais importante na experiência de cada um destes que compõem o povo de Deus, que seria uma entrega ao Senhor para que uma expressão de consagração genuína pudesse acontecer. Imediatamente nós devemos conectar ao novo nascimento uma vida de consagração. Porque sem esta vida de consagração, irmãos, não há como nós avançarmos no serviço do Senhor. Sem uma vida de consagração, mesmo sendo regenerados, não há como nós termos uma vida de testemunho coletivo adequado. Sem uma vida de consagração, não há como nós vivemos de tal forma que não somente esperemos a vinda do Senhor, mas possamos apressar a volta dEle. Sem uma vida de consagração, amados irmãos, nós não vamos estar atendendo às demandas do Senhor desse tempo do fim, um tempo urgente no qual nós vivemos. Como já foi pontuado aqui, os sinais são evidentes, estão diante dos nossos olhos, apontando para a iminente volta do nosso amado Senhor. Mas quando nós olhamos para a história do povo de Deus, para nós mesmos, nós temos visto de fato o quê? Fracassos. Nós temos visto em nós situações que nos desencorajam profundamente. Entendo, irmãos, da parte do Senhor, que o que nos falta, de fato, é uma vida aos pés do Senhor, uma vida secreta, uma vida que nós podemos estar escondidamente vivendo aos seus pés, para que quando nós nos reunirmos, nós possamos estar expressando com genuinidade todo aquele nosso relacionamento que temos desfrutado diante do Senhor. O que nos falta é uma vida de total consagração ao Senhor. E ontem nós introduzimos mostrando aqueles 2 pontos básicos ou pilares básicos que envolvem uma consagração. Primeiro é o fato de nós conhecermos que fomos amados pelo Senhor Jesus, que nós fomos de fato conquistados por este amor que nos amarra, que nos atrai, nos força de tal forma que não tem como nós ficarmos passivos diante dessa conquista amorosa do nosso amado Senhor. Então, nesta ordem, quando o Espírito Santo nos mostra de modo claro que nós somos frutos do seu amor, que nós fomos conquistados por esse amor, então nós estamos dando um passo adequado no que concerne uma compreensão de uma genuína consagração. É o primeiro pilar aonde uma consagração ela repousa seguramente. Mas nós demos um passo além, mostrando que nós não devemos apenas servi-lo, porque Ele nos amou, mas nós devemos servi-lo porque Ele pagou um alto preço por nós. Fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus através dos vossos corpos mortais. Diz a palavra do Senhor, nós somos daquele que por nós morreu e ressuscitou. É claro a expressão destas verdades ao nosso coração, mostrando-nos que nós não somos de nós mesmos. Mas o fato é que quando nós nascemos de novo, ainda entendemos muitas vezes erroneamente que nos pertencemos. Irmãos, somos dele, integralmente, espírito, alma e corpo. Se nós estamos aqui é porque Ele quer, através de nós, fazer a sua obra como seus cooperadores.
Irmãos, como temos atrapalhado a obra do Senhor. Nós somos pessoas divididas, pessoas comprometidas com tantas coisas. Mas o Senhor quer nosso coração de modo integral. E quando nós compreendemos pela ajuda do Espírito Santo que nós somos dele por direito de compra, então nós estamos dando um passo além daquele primeiro que já foi dado. O segundo pilar da consagração é este fato: somos dele por direito de compra. Não nos pertencemos mais. E isso compreendido de modo adequado, então nós podemos avançar para o terceiro aspecto. Não foi mencionado ontem. Então, por isso que eu chamei aquele texto para que considerássemos 1 Crônicas, capítulo 12, o versículo 18, como foi lido para os irmãos. Ali dentro daquele contexto, nós devemos fazer a seguinte observação. Davi ainda não tinha sido coroado. Ele não tinha recebido a coroa de glória ali para que ele governasse o seu povo sobre a sua própria cabeça. Mas o fato é que ele já tinha recebido a aprovação do próprio Deus, que ele iria governar, ele iria reinar. Mas o que aconteceu com parte desses valentes dele, valentes de Davi? Eles atravessaram o rio Jordão, enfrentando uma correnteza, a nado, para estarem diante dele e para dizer estas palavras, antes mesmo de Davi ter sido coroado. Eu vou repetir o texto para vocês. Nós somos teus, Davi. Contigo nós estamos, filho de Jessé. Paz seja contigo e paz com os que te ajudam, porque Deus é quem te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães de suas tropas. Irmãos, aqueles valentes e toda a nação pertencia a Davi por direito, porque ele seria o rei, ele seria o grande mandatário. Mas aqueles homens não se contentaram. Enquanto não chegaram diante da presença do rei, ainda que eles pertencessem à coroa, deveriam servir, mas eles não se contentaram e não se contiveram em si mesmos. Antes mesmo de chegar, Davi, nós somos teus, nós queremos te servir. E aqui entra então o terceiro pilar da nossa consagração: voluntariedade. Porque o Senhor não nos obriga a segui-lo, mesmo como seus. Mesmo Ele exercendo um direito sobre nós, mesmo Ele tendo nos amado com um amor infinito, eterno e incompreendido por nós, mesmo Ele tendo pago um alto preço por nós, dando o seu sangue, para que nós fôssemos dele para sempre, ainda que isso envolve algo tão especial, tão forte, ainda assim Ele não nos obriga a segui-lo. Que Senhor é este, amados irmãos e irmãs? Que Senhor precioso nós temos. Ele deseja que nós, voluntariamente, como estes valentes de Davi, chegaram diante de Davi e falaram assim: nós somos teus, amado Senhor. Nós somos teus. Paz seja contigo, amado Senhor. Estou reproduzindo esse texto aqui. Paz sejam com os que te ajudam. Que Deus seja contigo. Oh, amado Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, oferecendo-nos para que nós sejamos gastos em toda a vida que o Senhor mesmo nos deu, para que possamos ser vasos úteis em Tuas mãos. Então nós fechamos o tripé da consagração, sobre os quais aqui, esses três pilares, ela repousa segura. Ele nos amou, Ele nos comprou, mas nós também desejamos segui-lo. Nós desejamos ir após Ele. Nós queremos, de fato, abrir mão de nós mesmos, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e ir após aquele que tanto nos amou. Isto é uma consagração genuína. Não mais nos pertencemos, espírito, alma e corpo. E eu tive a liberdade de fazer a anotação de uma oração de um irmão do passado. E ele fez essa oração. E eu creio que, fazendo-a, os nossos corações podem se unir a esta verdade, dizendo o amém a esta tão preciosa e profunda oração. Então ouçam, por favor, aqui esse clamor que ainda perdura pelos séculos e pode nos ajudar profundamente. Senhor, sendo amado, que mais posso fazer além de me separar de todas as coisas para poder servi-lo?
Daqui em diante, ninguém poderá usar as minhas mãos, ou os pés, ou boca, ou ouvidos, pois estas minhas mãos são para fazer as tuas obras, meus 2 pés para andar em teu caminho, minha boca para cantar teus louvores, meus ouvidos para ouvir a tua voz. Isto é consagração, irmãos. É quando nós nos apresentamos de modo total, integral diante do nosso amado Rei, para que Ele possa nos usar da maneira como Ele desejar. E quando o Espírito Santo nos traz isso em clareza, em realidade, amados irmãos, nós começamos a compreender o que é consagração. É quando o Senhor nos traz esta revelação ao coração, então Ele começa a trabalhar em nós, para que nós possamos ser estes instrumentos que possam ser úteis em suas santas mãos. Mas esse aspecto do trabalhar dEle, do ajustar dEle em nós vamos, com a ajuda do Senhor, compartilhar amanhã. Hoje eu gostaria de, num passo seguinte, irmãos, mostrar há vários impedimentos, vários inimigos que operam de tal forma que buscam a nos impedir a estarmos consagrados de modo real, integral, diante do Senhor. E eu, particularmente, separei 3 deles para que nós pensássemos um pouquinho nesta manhã. Que inimigos nós temos que operam contra a busca de uma vida de consagração? O primeiro deles é o engano de Satanás. Vou nominá-los, os 3, depois vamos trabalhar um pouco em cada um deles. O primeiro é o engano de Satanás. O segundo está relacionado com os nossos pecados não tratados, não confessados. Pecados ocultos que estão guardados nos corações. Aqueles que muitas vezes nós guardamos nos departamentos secretos da nossa existência e não tratamos de modo sério. Isso nos impede verdadeiramente de termos uma vida consagrada. Vamos falar um pouco disso. E por fim, nós vamos ver também que os laços com este mundo são um impeditivo terrível para que nós não tenhamos uma vida de consagração. Então, nesses 3 aspectos, nós precisamos mexer um pouco, porque eles são armas cruéis, mortais, ferrenhas contra uma vida de consagração. Muitas vezes, pessoas pensam assim, não, esta vida de consagração, ela se refere àqueles irmãos primitivos, mesmo os apóstolos, ou talvez alguns que, pelo longo da história da igreja, se dedicaram de modo tão real, tão pleno, e contentam-se numa vida que é uma vida que não glorifica o Senhor, não é uma vida consagrada, tornam-se vasos inúteis nas mãos do Senhor. São filhos de Deus, são servos do Senhor, mas quanto a isso inúteis, e são improdutivos. E normalmente trazem muito problema no andar do povo de Deus. Então essas pessoas pensam, não, mas essa situação de consagração é pertencente ao passado. Não, amados irmãos, é para nós hoje. É para cada um de nós que aqui se encontra. O Senhor tem nos chamado para uma vida de consagração, para nós atendermos o tempo urgente que nós estamos vivendo hoje, para nós atendermos o momento histórico da geração na qual nós fazemos parte. Sem uma vida de consagração, o Senhor não vai atender e não vai encontrar o seu testemunho adequado nesse mundo. Amados irmãos, o Senhor quer reproduzir, muitos dos nossos reunir em realidade lá fora, em prática. Porque aqui nós podemos, muitas vezes, irmãos, me permitam dizer isso aqui, entrarmos aqui, ligarmos na tomada espiritual e produzirmos ou reproduzirmos algumas coisas. Mas se nós não honrarmos o Espírito Santo lá fora, não honrarmos o Espírito Santo na nossa vida, no nosso viver, nos nossos negócios, quando nós assinamos o nosso imposto de renda, como vamos honrar o Espírito Santo num reunir? Irmãos, nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Ou somos ou não somos? Essa é a grande questão. O Senhor tem nos chamado para uma vida aos pés dEle. O Senhor tem nos chamado para vivermos uma vida secreta diante dEle. Irmãos, são pecados que nós guardamos no nosso coração.
Nós precisamos ser ajustados pelo Espírito Santo. Então nós não podemos honrar o Senhor aqui, se nós não honrarmos o Senhor lá fora. Não estou falando de perfeccionismo nem inerrância. Eu estou falando de um povo quebrantado que anda de joelhos e que tem as marcas da cruz sobre ele. Oh, irmãos, vocês estão diante da pessoa mais inadequada, mais imperfeita que vocês possam imaginar. Mas eu tenho um Senhor glorioso, que conhece o meu coração, e quando peco, fala: Senhor, Tu sabes o meu coração, quero confessar o meu pecado diante de Ti. Este. Obrigado pelo Teu sangue que me perdoa. Que o Senhor nos socorra, amados irmãos. Que o Senhor produza em nós, de fato, uma vida tal que Ele venha a ser glorificado por nós. Foi o que cantamos há pouco aqui. Como que a Sua glória vai ser vista em nós? Senão por uma vida completamente entregue a Ele, consagrada a Ele. Nos amou, nos comprou e nós nos entregamos a Ele. Que Ele continue fazendo a Sua obra em nós, irmão, a fazer a Sua obra em nós. Então vamos ver o primeiro aspecto, que é o engano de Satanás, que é um impeditivo para que nós desfrutemos de uma vida consagrada diante do Senhor. Há muitas coisas que nós podemos colocar dentro desse aspecto. E os irmãos depois vão poder ampliar essas questões nos estudos próprios que vocês podem fazer. Mas o que eu queria colocar aqui é um caminho que ele entra, que é o caminho da acusação. Ele mantém muitos filhos de Deus debaixo de uma corrente. Muitos filhos de Deus estão prisioneiros debaixo de uma acusação que nunca é tratada no seu coração. Então, este engano de Satanás mantém pessoas prisioneiras debaixo desse terrível tacão. Então, vamos pegar uma primeira passagem, 2 Coríntios, capítulo 10, 2 versículos 4 e 5. E vamos fazer aqui uma breve consideração. Repetindo, 2 Coríntios 10, 4 e 5. A palavra do Senhor diz assim: porque as nossas armas, ou as armas da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse é um texto extremamente importante para nós considerarmos dentro da proposta feita. A palavra de Deus mostra que há uma luta, sim, que nós temos desferido. Há uma luta terrível. E essa luta, ela não pode ser militada com armas carnais. Mas é algo que está acima da nossa compreensão. A Bíblia fala que as nossas armas não estão dentro do âmbito do nosso conhecimento natural. Em outras palavras. Mas diz assim, são poderosas em Deus. E qual é a finalidade dessas armas? Diz assim: para destruir fortalezas. Que fortalezas são estas? Olha a sequência do texto. Anulando sofismas. O que é um sofisma? É um falso raciocínio. É um falso pensamento que Satanás muitas vezes introduz na mente do santo. E esse falso pensamento, esse falso raciocínio se torna uma fortaleza de tal forma que aquela pessoa encontra-se no estado de escravidão. Ela não percebe que Satanás é aquele que está alojado nessa grande fortaleza que está na sua mente, mantendo esta pessoa escravizada por um falso raciocínio, um falso pensamento. Pois vamos dar um exemplo prático sobre isso para os irmãos entender de modo mais claro. Mas muitas pessoas são escravizadas pelos seus próprios pensamentos. Observe que no final da leitura, mostra-nos que os nossos pensamentos devem ser levados prisioneiros, cativos ao Senhor. Quantos de nós, muitas vezes, somos governados por sofismas, governados por falsos raciocínios, por pensamentos errôneos? Isso é um ataque de Satanás. As pessoas não se movimentam, são escravas de pessoas, são escravas de sistema, são escravas dos seus próprios autoconceitos, são escravas. E ali por trás de todo esse processo há Satanás, mantendo filhos de Deus por muito tempo prisioneiros de si mesmos. Tornam-se o quê? Tornam-se parte de um exército inoperante.
Qual é o maior trunfo de um exército contra o outro? Não é matar um monte de soldado, é ferir, é ferir, é ferir. Porque quanto mais você abaixa o moral de um exército, mais ele está sendo sufocado. É encher as tendas daqueles que estão feridos, machucados. Satanás, ele não pode nos destruir mais, nesse sentido de nos roubar aquilo que nos foi dado de modo eterno, que é a nossa redenção em Cristo. Isso é perfeito, pleno, mas ele pode nos ferir e nos manter, completamente imóveis, inativos, inúteis para Deus. Agora, esse ponto aqui que envolve a nossa mente é terrível. Se vocês se lembram de Efésios capítulo 6, ali a partir do versículo 10 em diante, vai nos mostrar que há uma luta que nós estamos desferindo. Mas a nossa luta não é contra sangue e carne. É uma luta que envolve as milícias celestiais. A Bíblia lá nos recomenda que nós devemos nos vestir da armadura de Deus. Vai nos falar muitas coisas, vai chegar no ponto que devemos ter o escudo da fé. Isso é Efésios 6, verso 16. O escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esses dardos vêm na nossa mente. Às vezes basta um pensamento que é lançado em nossa mente, irmãos e irmãs. E nós mesmo nos encarregamos de desenvolver. Uma pessoa é picada por uma serpente na ponta do dedão. Mas a corrente sanguínea se encarrega de levar o veneno por todo o corpo daquela pessoa que foi picada. Uma única seta lançada por Satanás na mente de uma pessoa mantém essa pessoa escrava. Porque ela mesma começa a elaborar tudo aquilo que sutilmente lançou sobre a sua mente. Oh, amados irmãos e irmãs, o engano de Satanás tem mantido muitos irmãos longe de uma vida de consagração, porque se tornam prisioneiros. Deixe-me contar uma história verídica, óbvio, que aconteceu alguns anos atrás e ela é muito ilustrativa para nós. Depois vamos chamar um texto aqui. Alguns anos atrás, um irmão que estava anunciando a palavra numa cidade, eu vou dar o nome da cidade aqui, cidade de Brasília, ficou sabendo que lá havia uma irmã que ela estava em cadeira de rodas. Só que essa irmã, ela não tinha sofrido um acidente, ela não tinha nada que pudesse ter uma implicação clínica que justificasse ela estar na cadeira de roda. Mas o fato é que ela estava na cadeira de roda por muito tempo. E esse irmão soube disto e quis fazer uma visita a essa irmã. Era uma irmã em Cristo, o esposo também era um irmão em Cristo. E ele então chegou e a viu na cadeira de rodas e pediu que ela contasse a sua história. E ela disse o seguinte: olha, há uma voz que vem na minha mente que diz o seguinte: este pecado que você cometeu não tem mais perdão. E essa voz não saía da sua mente. Este pecado que você cometeu não tem mais perdão. O pecado que depois ela havia já confessado é que ela tinha tido um sonho impuro. E aquilo a perturbou de tal forma que Satanás começou a mostrar o seguinte: isso aí não tem mais perdão. Esse pecado aí não tem perdão. E aquilo então começou a tomar conta dela de tal forma que culminou a ela encontrar-se numa cadeira de rodas. E esse irmão então, depois de ter ouvido essa história, falou assim: minha irmã, então ela contou isto, ela estava na cadeira de roda, ele deu uma prancheta para ela, um papel em branco e uma caneta. Esse irmão falou assim: irmã, pega esse papel branco, pega a caneta e risca e separa esse papel aqui em duas partes por esse risco. Agora, no lado esquerdo aqui você vai colocar, qual é a frase mesmo, qual é a voz que você está ouvindo? Esse pecado que eu cometi não tem mais perdão. Então escreve aí: esse pecado que eu cometi não tem mais perdão. Agora, irmã, coloque embaixo a assinatura de quem está dizendo isso. Põe diabo. Agora você vai pegar a palavra de Deus. Agora eu convido vocês a abrir no Salmo 103. Salmo 103.
os 3 primeiros versículos. A palavra do Senhor diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, e bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Escreve isso aí, minha irmã. E ela escreveu, em especial o versículo 3. Agora põe a assinatura embaixo, minha irmã. Deus. Aí ele pegou aquele papel: minha irmã, com que voz você vai ficar? Ela olhou com a de Deus. Pois é, minha irmã. Naquele dia, mais um pouco de comunhão, ela se levantou da cadeira e foi fazer um café para o irmão. Oh, irmã, havia uma fortaleza na cabeça dela, irmãos. Havia algo que ela tinha alimentado de maneira errada, um sofisma, um falso pensamento, introduzido pelo engano de Satanás. Quantos irmãos são escravos assim, irmãs? Sinceramente, querendo, ela tinha uma sinceridade no coração. Ela desejava servir ao Senhor, mas de maneira sorrateira, Satanás lançou sobre a mente um pensamento. Oh, irmão, está aqui. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Com qual palavra vamos ficar, irmãos? O Senhor tem nos chamado para uma vida de consagração, uma vida aos seus pés, uma vida que o sirva de maneira integral. Ele quer, oh, amados irmãos, Ele quer verdadeiramente que nós avancemos, mas que nós temos um coração tratado, uma mente limpa, sabe, pensamentos adequados. É possível que nós podemos, não exatamente passar por um caminho como este, mas é possível que há irmãos que têm sofrido por processo de acusação, de frustração, de abusos no passado. Enfim, irmãos, é hora de nós nos posicionarmos para que o Senhor ganhe o nosso coração e possa nos usar. Não há pecado ou culpa maior que o seu amor, diz um cântico. Não há nada que façamos que Ele não possa perdoar. Quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos o nosso pecado, que é o nosso segundo ponto, que nós vamos ver que é o outro impedimento que implica num avanço de uma vida de consagração. Então este serve para que nós possamos discernir. Satanás, ele é sutil. Ele age com o seu engano. Ele quer nos manter prisioneiros. É através do quê? Dardos inflamados que ele lança na nossa mente. Irmãos e irmãs, nós já fomos libertos. Totalmente libertos. Nós não podemos e não precisamos, melhor dizendo, viver debaixo desse tacão satânico. Nós somos um povo liberto. O preço que foi pago naquela cruz, irmãos e irmãs, é um preço alto demais para que nós desmereçamos a Ele. O Senhor não quer que nós pecamos. Essas coisas escrevo. Eu estou relacionando uma questão, dando um passo seguinte, mas vamos concluir esse pensamento anterior. Ele diz lá, né? Essas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar. Temos um advogado. Ele está por nós. Nós temos um sumo sacerdote que está continuamente intercedendo por nós. Que Senhor é este que nós temos, irmãos? Que Senhor é este? Então, dentro desse primeiro impeditivo, primeiro impedimento, primeiro inimigo, para que nós desfrutemos de uma vida consagrada, é o engano de Satanás. Irmãos, ele foi vencido. Ontem, o irmão Gerson estava falando, ele é um servo de Deus. Ele não faz nada mais do que aquilo que Deus o autoriza a fazer. Então nós devemos estar olhando para o nosso Senhor sempre, porque é Ele que nos conduz em vitória. Agora, amados irmãos, nós precisamos dar um passo seguinte, dentro do segundo aspecto, que envolve aí esse impedimento para termos o desfrute de uma vida consagrada, que está relacionado com pecados não confessados. Irmãos, isso é muito sério. Muito sério.
nós precisamos levar a sério aquilo que rompe a nossa comunhão com o nosso amado Senhor. São os nossos pecados. Há quanto tempo não temos feito uma confissão diante do Senhor dos nossos pecados? 1 semana, 2 semanas, 2 meses, 3 meses? Isso é terrível. É um sinal de alerta, amados irmãos, que o Espírito Santo nos mostre a necessidade de nós estarmos sempre andando na luz com o nosso amado Senhor, porque a única pessoa que nós enganamos, ou achamos que enganamos, é a nós mesmos. Não relaciona aos outros, muito menos ao Senhor. Tratemos dos nossos pecados de modo sério. Veja o que diz agora dentro desse segundo aspecto que envolve o segundo inimigo, né? A questão dos nossos pecados precisam ser confessados. Salmo 32. Salmo de número 32. Nós temos aqui, a partir do versículo 3, algo que nos ajuda dentro desse assunto. Salmo 32, verso 3 em diante, diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Oh, amados irmãos, que palavra que nós devemos atentar. Mas perceba aqui o estado daquele que não confessa os seus pecados. Enquanto calei os meus pecados, o que aconteceu? Veja só, que muitos dos sofrimentos físicos do homem, seja ele ímpio, seja ele um regenerado, muitos desses sofrimentos decorrem de pecados não confessados. E veja para onde ele vai: envelhecer os meus ossos. Muitas doenças são somatizadas, irmãos. Muitas pessoas estão experimentando doenças em seus corpos físicos porque têm vivido vidas não limpas, não na luz diante do Senhor. Como é importante a confissão dos nossos pecados diante do nosso amado Senhor. Ele está pronto a nos perdoar, conforme o próprio texto já está nos mostrando aqui. Muitas pessoas estão atreladas ao seu passado. Muitas pessoas não conseguem avançar porque têm retrovisores na sua frente que as remetem para o passado. Elas trombam na vida que tem que entrar pela frente e não conseguem resolver o passado porque vivem pelo retrovisor da vida. Irmãos, nós temos que quebrar esses retrovisores que nos remetem ao passado. O passado foi nos perdoado pelo sangue de Cristo Jesus. A Bíblia fala mesmo que os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. Diz Miqueias capítulo 7, a partir do versículo 18, quando se considera a respeito das misericórdias do Senhor. Foram lançados nas profundezas do mar. E o irmão certa vez disse algo muito lindo, e o Senhor teve um capricho de colocar uma placa naquela praia e diz assim: proibido pescar. Para que escavar o passado? Para que revolver aquilo que o Senhor já tratou? Quebre os retrovisores da vida. Olhem para frente, para o autor e consumador da fé. Devemos prosseguir a carreira que o Senhor tem nos proposto. Oh, amados irmãos, que precioso é o nosso amado Senhor. Que precioso esse amado Senhor. Enquanto calei os meus pecados, olha o que acontece: envelhece os meus ossos pelos meus constantes gemidos. A tua mão pesava dia e noite sobre mim. Esse peso aqui é bênção do Senhor. Ele não quer que nós fiquemos dessa forma. Essa mão governamental aqui é bênção sobre nós. Por quê? Porque eu estava nessa situação. Lógico, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Nós nos tornamos pessoas áridas, tristes, infelizes, miseráveis. Como que nós vamos ter uma vida de consagração sem tratar desse assunto de modo real? Não podemos. Não podemos. É algo que precisa ser tratado de maneira adequada.
Quando nós não confessamos o nosso pecado, tem algo pior do que essas situações que envolvem nossa própria realidade. Sabe o que é pior? Nós interrompemos a nossa comunhão com o nosso amado Senhor. Como vamos nos reunir, amados irmãos? Como vamos chegar numa assembleia para partir o pão, tendo os nossos corações não tratados? Volto a falar, irmãos, não estou falando de perfeccionismo e inerrância, mas situações que o Senhor nos deixou caminhos, princípios pelos quais nós podemos tratar de toda essa situação. Chegar de rosto descoberto diante dele, porque ele, quando lá naquela cruz morreu, o que aconteceu quando ele entregou o Espírito? O véu foi rasgado de cima a baixo. E por esta obra perfeita, nós podemos acessar até o Santíssimo Lugar. E nós podemos confessar os nossos pecados, porque está aberto o caminho. Novo e vivo caminho que nosso grande sumo sacerdote abriu por nós. Oh, irmãos, que o Senhor nos socorra, nos ajude. Nós temos... Eu creio que nós podemos ainda falar desse segundo aspecto ainda, que envolve a necessidade de confessarmos nossos pecados. Depois nós vamos ter uma outra passagem de 1 João a citar. Mas vale a pena também contar algo aqui, ou dizer algo aos irmãos, que vai elucidar em alguns aspectos. Vocês sabem como que os esquimós caçam lobos? É muito interessante. Os esquimós caçam lobos de uma forma assim, peculiar. Eles pegam uma faca, uma adaga, uma espada que tem fios cortantes em ambos os lados. Embebedam esta lâmina com sangue. E depois fazem um monte de gelo, coloca esta faca ali, encobrem ela de gelo e joga bastante sangue em volta. À noite o lobo sai para, então, buscar o seu alimento. E ele é dirigido pelo seu bom faro. E ele chega nesse monte de gelo, pelo sangue que está à sua volta, e começa a lamber, e o gelo vai sendo consumido, e ele continua lambendo. De repente ele chega no fio daquela faca, e começa a lamber, e no primeira passada da língua, ele sente um sangue quente, e aquilo o anima a lamber mais rápido, mas ele não sabe que quanto mais ele está buscando o prazer da sua própria vida, ele está assumindo a própria destruição. Nós devemos ter tanto cuidado com pecados secretos, com pecados que nós ficamos lambendo longe dos olhos das pessoas. Cuidado com as imagens, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você lê, vê, assiste. Cuidado com a internet. São todas elas facas de lobo, para caçar lobo, cobertas de gelo, com um atrativo de prazer para você. Mas você vai começar a lamber, você está assinando o seu atestado de morte. É assim que os esquimós caçam lobo. E é assim que Satanás, através do nosso prazer da carne, nos destrói. E o que acontece quando nós entramos por esse caminho do pecado? Nós perdemos comunhão. Nós interrompemos violentamente a comunhão com o nosso amado Senhor. Irmãos, como que nós vamos ter uma vida consagrada? De que forma? O Senhor tem nos chamado para estar diante dEle, mas devemos ser honestos. Nós não temos condições em nós mesmos, mas nós podemos falar assim: Senhor, ache um caminho no meu coração. Tu sabes que eu estou escravo disto, estou escravo daquilo. Eu não consigo me libertar, Senhor, mas pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua ajuda, eu posso experimentar a libertação. Irmãos, a libertação está diante de nós. O inimigo é astuto, ele vai usar da nossa fraqueza. Essas duas primeiras coisas estão bastante relacionadas. Ele é tremendamente astuto. Ele vai, através da nossa carne, através das nossas paixões, arranjar coisas para nós. Mas a questão é como que vamos responder a esta situação. Devemos estar posicionados, claramente posicionados. Mas para que nós demos um passo seguinte, vamos ver aqui
um texto de 1 João, a qual me referi há pouco. 1 João, no capítulo 1, nós temos um caminho maravilhoso. Um caminho maravilhoso a partir do versículo 6. 1 João 1, 6 em diante. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que promessa, amados irmãos. Nós não podemos ter comunhão com o nosso amado Senhor, porque Ele é luz. E se nós andarmos em trevas, o que significa andar em trevas? Ali, está embaixo, a própria resposta é a questão do pecado em nós. Se nós andarmos em trevas, nós não podemos ter comunhão. Então imaginemos só, todos nós aqui presentes, tendo uma vida individual. Vamos nos reunir para adorar a Deus, e cada um de nós tem um problema diante do Senhor não resolvido. Que reunião é esta? Aonde nós vamos chegar com ela? Então falta-nos, de fato, um andar com sinceridade e seriedade diante do nosso Senhor. Falta-nos confessar os nossos pecados diante dEle. E aí está a palavra de promessa. Irmãos, veio à minha mente agora, novamente, quebre o retrovisor da sua vida. Se você confessou, você está limpo, absolutamente purificado. O Senhor olha para nós como se nós nunca tivéssemos sido. Que coisa maravilhosa. A Bíblia fala assim, dos seus pecados jamais me lembrarei. Que coisa impressionante. Esse é o nosso amado Senhor. Esse é o teu amado Senhor, que está pronto para tratar com o teu, com o meu coração, na hora em que nos apresentarmos com honestidade no coração. Irmãos, quando o Senhor olha para nós, que tipo de, vamos colocar assim, qual é a sua exigência no seu padrão com respeito ao nosso andar? Quando ele olha para nós, ele tem um padrão, ele tem uma exigência. Então ele olha para o povo dele, bom, eu tenho um padrão de exigência para vocês. Agora, qual que é o padrão de Deus? Absoluto. Sede vós perfeitos, como vosso Pai Celeste também é perfeito. A palavra perfeita ali está relacionada com o nosso aspecto de maturidade. Mas como entender isto? Como podemos discernir essa situação? Vocês sabem que o pato é muito interessante, que o pato, ele não anda direito, não nada direito, nem voa direito, ele é tudo mais ou menos. Ele anda mais ou menos, nada mais ou menos e voa mais ou menos. Esse é o padrão do pato. Deus não quer que nós sejamos como o pato. Mas como que Ele olha para nós? Ele olha a nós na medida da nossa idade espiritual. Você não tem um filhinho pequeno? Então ele tem passo a passo. Às vezes quando ele começa a pronunciar as primeiras palavras, tudo errado, o pai e a mãe se derretem. Olha, meu filho está falando. Para o pai não é uma alegria ver aquela criança expressando suas primeiras palavras, ainda que de maneira tão inadequada, tão errada, tão até incompreendida. Mas para o pai é uma alegria, é aquela idade que o pai tem para aquela criança. Mas essa criança vai crescer, ela vai passar para outro estágio, ela vai começar a aprender a andar, vai tropeçar, vai machucar o joelho, mas ela está numa fase adequada. Ela vai para o estado junior, pré-adolescência, enfim. Ela está respondendo o quê? Ao limite, à medida da sua idade. E seu pai continua contente com ele. Mas agora, se ele chegar com 21 anos de idade, ele tiver chupeta na boca, fralda, brincando com chocolate dentro de um berço, tem alguma coisa errada. Ela está numa fase que o pai está triste com ela, porque ela está corrompida numa fase. É assim que o Senhor olha para nós. Ele tem para nós uma medida, e é nessa medida que devemos responder, e é dessa medida que nós somos aceitos por Ele. Então Ele nos vê de modo perfeito desta forma.
Agora, se nós não estivermos respondendo, nós podemos ser, sabe o que, irmãos e irmãs? Crianças em corpos de adultos. Crianças espirituais em corpos de adulto. Deveríamos ter uma idade lá adiante, espiritualmente, mas ainda estamos como bebês. Quando foi escrita a carta de Hebreus, aqueles irmãos tinham, no máximo, 6 anos de jornada espiritual. No máximo 6 anos, de 5 a 6 anos. E o autor da carta ali nos mostra, no capítulo 5, uma palavra bastante exaltativa. Vocês deveriam ser já considerados mestres do tempo decorrido. 6 anos. Quantos anos você tem de carreira cristã? E eu? Mas necessariamente eu tenho que dar leitinho para vocês, porque eles não suportam alimento sólido. Crianças em corpos de adultos. Somos nós. O Senhor não quer que nós fiquemos mais nesse estágio. Isso entristece o coração do Senhor. Aquele problema lá em Corinto, Paulo não pôde falar a eles como espirituais, e sim como a carnais, porque não podiam suportar. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou... Pronto, briguinha. Criancinhas. E Paulo, novamente, tem que exortar. Irmãos e irmãs, o Senhor tem nos chamado para um crescimento, para um avanço. E isso está relacionado com uma vida de consagração. Nasceu de novo, a primeira coisa, não faça mais nada. Fala, Senhor, eu quero estar na tua escola de consagração. Eu quero me matricular, porque vai ser uma escola boa. Porque o Senhor vai tratar com você. Mas esses pontos que estamos apresentando aqui, eles são essenciais porque eles nos fundamentam. Conforme, me permito aqui a lembrança, amor, a nossa redenção e a nossa voluntariedade. Isso se tornam plataformas seguras para a consagração. E o que nós estamos vendo hoje é a questão desses impedimentos que terrivelmente agem contra nós. O engano de Satanás e pecados não confessados. Mas nós já vimos aqui caminhos também que nós podemos, sim, tratar desses assuntos. Andar na luz. Andar na luz. Ande na luz com o Senhor. Vocês sabem que o significado do nome Urias, lembra de Davi, da história dele? Urias significa luz de Deus. Davi cultou, Deus mandou a luz dele lá para falar com ele. Mas mesmo assim ele buscou apagar a luz de Deus, porque aí nós sabemos toda a história. Irmãos, apresentemo-nos diante da luz de Deus. É para o nosso bem, para a nossa bênção. Esqueçam de tudo que para trás ficou. Avance para as coisas que estão diante de você. Me permitam mais um pouquinho para concluir, irmãos, essa parte hoje. Então, o terceiro e último aspecto que envolve esse assunto dos inimigos contra uma consagração adequada, envolve o ponto laços com este mundo. Algo que nós precisamos entender sobre o mundo, irmãos. Não pensemos no mundo físico, nesse mundo que nós tocamos, mas pensemos no mundo que é um sistema maligno. O mundo nesse aspecto, é uma realidade espiritual satânica. Assim como Cristo é o cabeça da sua igreja. A igreja é um corpo composto de muitos membros e Cristo se movimenta por esse corpo. Como que Cristo pode amar o próximo? Através do seu corpo. Como que Cristo pode anunciar todo o seu projeto, todo o seu plano? Através do seu corpo. Como que Ele pode amar? Através do seu corpo. Ele ama através de nós, Ele ajuda através de nós, através do corpo. A sua glória é vista, precisa ser vista na igreja. Da mesma forma, Satanás é o cabeça, ele é o príncipe desse mundo. De que maneira ele se movimenta? Pelo mundo, pelos tentáculos desse mundo. Política, economia, religião. Tudo está na mão dele, na manipulação dele. E nós devemos observar. Então esse mundo é um sistema caído, é algo satânico, é um corpo maligno, é onde nós estamos. Então, laços com esse mundo, nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Então não são somente os pecados,
mas a nossa ligação ao mundo. Nós devemos tomar cuidado, como foi dito ontem, não são simplesmente com aquelas coisas pecaminosas, grosseiras, mas são aquelas coisas que parecem-nos tão inofensivas, mas se distraem do Senhor. Tomem cuidado. De que maneira eu posso fazer uma medida adequada nesse assunto? Então vamos lá, tudo aquilo que tira você da comunhão da palavra, pessoal, são 3 coisas, tudo aquilo que rouba você da comunhão da palavra do Senhor, tome cuidado, que os tentáculos do mundo estão agindo em você. Tudo aquilo que rouba você de uma comunhão de oração, mas por favor, naquela oração no final do Senhor, muito obrigado pela noite que nós tivemos, obrigado em nome de Jesus, amém, vamos dormir. Não é oração assim, é uma oração, uma vida de oração, um tempo que você gasta na presença dEle. Se você está sendo roubado disso, os tentáculos do mundo estão sobre você. E outra coisa, tudo aquilo que rouba você da comunhão dos santos, não deixe de congregar, porque é na edificação, é no andar, é no raspa-raspa, ferro com ferro que nós vamos ser edificados, é nos suportar um ao outro, é nos levarmos os fardos uns dos outros, é aprender poder amar o irmão, a irmã, que muitas vezes pensa de modo tão contrário a você, é você servir aquele que pensa contra você. É nesse andar maravilhoso que nós aprendemos e nós somos edificados. Então essas 3 coisas, a nossa comunhão da palavra, a oração e o congregar, se eles estiverem sendo violentados, avalie o seu envolvimento com esse mundo. Pode ser que seja um laço que já está sendo colocado sobre você. Satanás é muito ardil, Satanás é muito astuto. Vamos pegar Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois eu, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui há essa palavra século, esta era, é exatamente esse mecanismo, esse sistema que está apresentado nesta geração agora, como de outras formas apresentou-se nas gerações passadas. Mas a Bíblia está mostrando aqui que nós, primeiro verso fala de consagração, vocês perceberam, devemos apresentar, pelas misericórdias de Deus, os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo tinha em sua mente aquilo que acontecia lá na velha dispensação, pegava o seu animal, imolava o seu animal, rasgava o animal, depois partiu o animal para ser lançado no fogo. É isso que deve acontecer conosco vivo, numa consagração genuína, para que nós, de modo vivo, nos apresentemos como um sacrifício, pelo qual o Senhor vai fazer o que quiser conosco. É só assim que Ele vai poder alcançar o seu caminho em nós e através de nós. Só assim nós, individual e coletivamente, vamos dar um testemunho nesse tempo do fim, irmãos e irmãs. Consagrados a Ele, totalmente pertencentes a Ele. Então esse texto nos mostra essa verdade. Não tomemos a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha aqui, a nossa mente, isso está falando, fundamentado em tudo aquilo que aconteceu do capítulo 1 ao capítulo 8. Paulo nos mostrou toda a progressão, desde a perversidade do homem até a sua justificação, processo de santificação, dependência do Espírito. Agora fala assim, agora a sua mente vai ser tratada também. Veja que processo lindo. Processo lindo na palavra. Uma vez que a nossa mente então passa por esse aspecto de renovação, somente e tão somente nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só assim. Senão nós não vamos tocar a mente, os conselhos, o coração do nosso Deus. A nossa mente está entupida de tantas coisas. Então aqui está esse terceiro aspecto. Nós já estamos indo para o final, irmãos e irmãs. Me suportem mais um pouquinho apenas. Mas vamos fazer apenas uma comparação entre o que concerne, na perspectiva de Deus, a avaliação dele dos pecados e a avaliação dele do mundo. Vamos pegar o livro de Tiago, vamos pegar primeiro capítulo 1.
Vou citar 3 passagens, depois a gente faz uma observação. Versículo 13, 13, Tiago. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a Ele mesmo ninguém tenta, do contrário, ou ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui está um processo de interrupção de comunhão. Se nós estivermos em pecado, há morte em nós. Como que nós vamos ter um acesso de comunhão com o nosso Deus e Pai? Morte pura. Quantos reunir do povo de Deus se caracterizam em morte? Porque não há uma genuína expressão de busca de perdão dos pecados. Aí nós fazemos um show, uma apresentação, mas que não passa de um teto. Nós devemos nos apresentar diante do Senhor de modo adequado, amados irmãos. Aqui está, então, essa primeira consideração. Esse pecado gera morte em nós e gera o quê? Interrupção de comunhão com o nosso Deus. Guarde isso. Na perspectiva da análise do pecado à luz de Deus, gera a nós uma interrupção com a comunhão. Vamos pegar capítulo 4 de Tiago, versículo 4. Eu falei que ia citar as passagens, mas já estou fazendo as observações na sequência. Capítulo 4, verso 4. Infiéis, outra versão diz, adúlteros e adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Então vocês observaram, no primeiro aspecto nós temos uma interrupção da comunhão, e nesse aspecto o que nos destacou no texto lido foi que essa amizade do mundo nos constitui como inimigos de Deus. Vamos lá. Pecados são coisas mais grosseiras, mais terríveis, mais mal cheirosas. É como se eu pegasse um lençol branco, uma camisa branca e jogasse um barro nela ou uma tinta preta sobre ela. Então, imediatamente você discerne aquilo. Porém, o mundo é diferente. Você pega uma camisa branca e você colore ela, pinta de várias cores. Parece-nos não tão agressivo, não é? Mas isto é o quê? Isto é o mundo. O mundo é atrativo. O mundo nos chama para cultivarmos uma amizade. E ele é terrível, é maléfico. E nos faz com que nos tornemos, quando assim agimos, inimigos de Deus. Não somente há uma interrupção de comunhão por causa dos nossos pecados, mas nós nos constituímos inimigos de Deus, porque esse mundo tem um cabeça, Satanás. Tem um príncipe. Entendam na expressão que eu estou falando, usando o mundo dentro desse contexto, sistema caído. Então essa é uma grande diferença para nós observarmos. Então fechamos o quadro, irmãos. Essas 3 questões impeditivas precisam ser levadas a sério por nós. O engano de Satanás, pecados não confessados e laços com o mundo impedem que nós demos passos seguros em direção a uma consagração genuína e plena. Então que o Senhor nos ajude, nos socorra, que cada um possa considerar isso dentro do seu próprio coração e ir aos pés do Senhor, lembrando-se que as portas estão abertas, que Ele já me proporcionou um novo e vivo caminho, para que nós possamos gozar de modo pleno a presença dEle e vivemos uma vida de consagração. Vamos orar. Encomendamos diante de Ti, amado Senhor, a Tua própria palavra. Encomendamos diante de Ti as nossas próprias vidas. Tudo aquilo que precisa ser feito em nós, amado Senhor, pelo Teu Espírito, nos socorra, nos ajude. Ache um caminho no nosso coração. Nós queremos ser, tanto individual como coletivamente, consagrados a Ti, pertencentes a Ti, voluntariamente entregues a Ti, pois fomos amados de modo eterno e pleno. Oh, amado Senhor, ganhe o nosso coração para o louvor da Tua própria glória. Amém, Senhor.